Seja muito bem-vindo ao Pouco Sei, esse podcast que sempre tem o objetivo de apontar para Jesus. E venho sempre agradecer aos comentários, às curtidas, aos compartilhamentos. Venho também pedir, se você puder se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para as notificações e, se estiver ouvindo a gente no Spotify, nos siga também, ali para vocês receberem também as notificações dos próximos episódios que a gente está lançando. A gente vai continuar com o nosso estudo de Marcos, hoje em especial Marcos 12, então a gente já vem andando ali, está sendo muito poderoso para mim, particularmente, porque cada vez mais estou me aprofundando na palavra. Espero que também seja poderoso para vocês e sempre reforço, deixa um comentário ali com o que você entendeu, o que você queira trazer, ali nos ajuda a cada vez mais se aprofundar, e um pouco que você sabe com um pouco que eu sei, vira um pouco que sabemos, e cada vez mais a gente vai levando a palavra do Senhor para frente, que o Espírito Santo nos encaminhe sempre. Então, sempre aquele plano de fundo, o Evangelho de Marcos foi escolhido primeiro porque pelos estudiosos e pela visão cronológica, objetivamente poderia ele ser o primeiro evangelho escrito ali dos quatro evangelhos, e provavelmente ele seria o primeiro a ser escrito. Marcos, ele traz uma visão de um Jesus, porque cada evangelho ele tem uma visão ali para trazer de Jesus especialmente. Ele traz como um servo sofredor, por isso que a gente vê Jesus sempre tendo ações, sempre tem acontecimentos, e parece que ele nunca está parando, sempre está fazendo uma ação atrás da outra. E nesse caso aqui, Jesus está trazendo como servo sofredor porque ele está destinando a um público de Roma, aos gentios que estão sendo perseguidos naquele ambiente, e ele quer trazer que Jesus também sofreu e venceu, então trouxe uma mensagem de esperança. E Jesus também, como um mestre, como um professor, ele também traz essa visão do todo. Espero que vocês estejam gostando, e a gente vai agora andar para Marcos 12, lembrando que o último Marcos 11, ali, últimos versículos, a gente já tem um confronto, dos mestres da lei, e agora a gente vai ter vários pequenos confrontos perante a Jesus. E aqui que eu ressaltei lá em Marcos 11 era que Jesus, ele se posicionava e sabia se posicionar, sabia a intenção do coração das pessoas. Então vamos juntos aqui e vamos desenvolver cada vez mais. Lembrando que eu estou com a Bíblia da tradução NVI, espero que você esteja com a sua Bíblia aberta, um caderno para fazer as anotações, e bora junto a estudar junto e a se aprofundar junto. Vamos lá. Vou começar aqui, vou ler por blocos, como sempre estou fazendo. Marcos 12, vou ler do 1 ao 12, bora lá. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela e cavou um tanque para prensar as uvas e construir uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles a parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, espancaram e os mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, e lhe bateram na cabeça e humilharam. Enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros. Em alguns bateram, a outros mataram. Faltava-lhe ainda a um para enviar, o seu filho amado. Por fim o enviou dizendo: meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E assim eles agarraram e o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros? Vocês nunca leram essa passagem nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola, mas tinham medo da multidão, por isso diziam, deixaram e foram embora. Então aqui a gente já tem aqui esse primeiro plano de fundo, de Marcos 12, essa parábola. Lembrando que Jesus falava por parábolas porque a multidão às vezes ouvia e não queria se aprofundar, os discípulos queriam e a oposição às vezes não entendia, mas aparentemente aqui no 12 a gente vê que eles entendem. Vamos esmiuçar esse carinha aqui, vamos junto, bora lá. Quando a gente ouve falar da vinha, um certo homem plantou uma vinha e colocou uma cerca ao redor e um tanque para prensar uvas. A gente entende que quando ele fala assim, alguns lavradores, Jesus estava apontando para os sacerdotes, no fato ali, os mestres da lei. Jesus deixou Israel, que é essa vinha,
nessa parábola para eles cuidarem. Porém, quando Deus mandou um servo ver a vinha, eles não... Porque Deus espera frutos da gente, Deus espera ações da nossa fé. Ele não quer que a gente só viva por viver aqui na terra. Ele espera que a gente tenha obras nesse sentido. Não obras que vão nos qualificar de ser melhores ou não, mas obras do Espírito para a gente entregar ao Senhor. E esse é o ponto. Quando eles mandam servos, e os servos aqui são os profetas. Vários profetas vieram, juízes, né? E infelizmente eles não aceitavam, eles agarraram, eles mataram, eles fizeram isso com todas as profecias, né? Os profetas que vinham, no começo eles entendiam, mas depois eles se revogavam e ali queriam mais poder, mais poder, mais poder. E a gente vê aqui que o dono da vinha fala: vou mandar meu filho amado. E aí quando ele manda o filho, fala: agora tá resolvido. O que acontece? Crucificam Jesus, né? Então ele traz essa visão do todo. Aqui ele já está falando que não adianta, eu mandei já servos, eu mandei pessoas, mandei meu próprio filho, e vocês mataram. Então, o que o dono da vinha vai fazer quando ele chegar? Vai matar esses lavadores? E aqui traz a ideia de um juízo final, né? Ali a gente entende o julgamento, a volta ali de Jesus, e a gente entende todo o processo que o Apocalipse vem trazer. E nessa parábola está trazendo um pouco disso. O que é interessante aqui é esse pequeno detalhe aqui: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é um maravilhoso para nós. Aqui, Jesus ele foi rejeitado pelo próprio povo judeu, né? E graças a essa rejeição incluiu nós gentios nesse processo. Mas aqui, essa pequena duas palavrinhas aqui encaixam muito bem: pedra angular. O que era uma pedra angular? A pedra angular era uma pedra que, até hoje que eu fiz pesquisas, dizem que pode ser de canto, ou aquela pedra que, na hora que vai fazer um portal ali, aquelas portas de pedra, ela fica no meio, dando liga para as outras pedras. O que acontece? A pedra angular, essa pedra de canto, ela é perfeita, né? Ela tem um encaixe perfeito, e as outras pedras se encaixam da maneira que ela está desenhada. Então, imagina, vamos pôr aqui um exemplo, um quadrado, não tem como eu encaixar um círculo em cima dessa pedra, tem que ser outras pedras quadradas do mesmo formato para encaixar, tanto em cima como na lateral. O que acontece? Os fariseus, os mestres da lei, toda essa parte que a gente fala de religiosidade, como termo negativo, eles não queriam se adequar à pedra angular que é Cristo. Eles queriam que a pedra angular se adequasse à pedra deles. E aqui começa o grande porém. Aqui eles percebem que Jesus já estava falando deles, né? Falando assim: cara, eu não vou igualar vocês. E o certo é vocês entenderem o processo e aceitarem. Só que, lembra que a gente estava falando da figueira seca? Israel, Jerusalém ali, ela era uma figueira que só tinha folhas, ela não tinha frutos. Então a gente já tem mais um ponto trazendo sobre essa questão de ser frutífero ou não. E a gente tem mais um andado aqui. E aqui que é um ponto interessante, que eu sempre falo que Jesus sabe posicionar. Vou ler do 13 ao 17. Mais tarde enviaram Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixais influenciar por ninguém, porque não te prendas à aparência dos homens, mas ensina-nos o caminho de Deus conforme a verdade. E é certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles: por que vocês estão pondo eu à prova? Traga um denário para que eu veja. E eles trouxeram a moeda, e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem na inscrição? De César. Respondeu então Jesus, disse: deem a César o que é de César, e deem a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Por que Jesus fala que ele estava sendo posto à prova? Porque essa parte de pagar imposto sempre teve uma briga muito grande entre o grupo judeus. Lembra que eu falei que dentro dos judeus a gente tem os fariseus, os saduceus, os ecumênicos e os zelotes, por exemplo, que são os mais conhecidos, né? Os zelotes não pagavam impostos, os fariseus pagavam, mas eram contrariados, os ecumênicos eram um pouco separados também. Tinha uma questão de imposto, então dependendo que Jesus falasse assim, não é certo,
ele feriria um grupo, e se ele falasse que era certo, ele feriria outro grupo. Provavelmente, se ele falasse que não era certo, ele feriria também o público romano, né, os próprios romanos. E aqui, é igual eu falei, Jesus sabia se posicionar. Olha que legal. Aqui, Jesus pede para pegar um denário ali, que é um dia de trabalho, né, a moeda, e pede para ver que imagem que está na inscrição. E aí, eles falam de César. Eu sempre me atentei, sempre levei só para um canto. Mas essa frase aqui de Jesus, ela tem uma profundidade muito legal. Então Jesus lhe disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí eu te pergunto, deem o que é César do que é César. Então, peraí, então o denário, a moeda ali, o imposto ali, então é de César. E a Deus o que é de Deus? Eu fiquei pensando assim, realmente, o que é de Deus? O que é de Deus que devemos dar? E aí a gente olha para nós. Quando Deus criou a humanidade, Adão, ele fez a sua imagem e semelhança. Então a gente precisa cada vez mais se entregar. A gente tem que pagar os nossos impostos, pagar nossas contribuições, mas o que é de Deus, que somos nós, que somos a gente como um templo de vida, a gente precisa cada vez mais entregar a Deus. Às vezes a gente só pensa no entregar do César, né, na questão dos impostos, dos pagamentos, mas também tem a entrega de Deus. E como que está a nossa entrega em relação a Deus? Como que está a entrega em relação ao que a gente ouve, o que a gente se alimenta, o processo do que a gente faz? Essa frase, ela é muito pequena, mas ela é muito poderosa, porque Deus está falando assim para eles: cara, vocês precisam honrar os seus compromissos, mas e Deus? Vocês estão honrando o compromisso de Deus? E ali ficaram eliminados. Então vamos mandar, porque agora aqui é uma bateria de posicionamento de Jesus que é fantástico. Lê do 18 ao 28, ao 27. Depois, os saduceus que dizem que não há ressurreição aproximaram-se dele com a seguinte questão: mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados a casamentos, mas são como anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Vocês estão muito enganados. Aqui, os saduceus, eles tentam fazer uma brincadeirinha. Primeira coisa, os saduceus, só para trazer, eles leem o Pentateuco somente. O que é um Pentateuco? É Êxodo, Gênesis, Números, Levíticos e Deuteronômio. São só esses 5. Eles leem somente esses 5 livros. Eles não acreditam na ressurreição, eles não acreditam na parte da ressurreição, então eles querem pegar Jesus com uma pegadinha. Se a gente pôr aqui, no entendimento uma mulher casada, ela casa com vários, e se você acredita, igual eles trouxeram na ressurreição, quando ela for para o céu, ela está tida como adultéria. Então, se você entender, ela está casada com 7 homens, ela estaria entendida como adultéria. Então eles quis tipo assim: então a ressurreição não existe, porque se existir gera um problema nesse caso. E aí Jesus responde para eles que a gente não é dado a casamento no céu, porque a gente já está focado em outras prioridades, que é a prioridade do Senhor. Só que aí Jesus, cara, eu falo que olha o poder de posicionamento, olha que inteligência, olha que sabedoria, isso trava a mente da gente. Porque ele fala assim: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E aí Deus já devolve a resposta. Ele entende a maldade dos saduceus, mas ele já devolve e fala assim: vocês não entendem as Escrituras que vocês leem. E ele não, vou falar assim, entre aspas, bate num livro de profeta. Ele bate no próprio livro que eles leem. Ele bate em cima daquilo que eles leem. E aqui que eu acho interessante, que ele fala assim: vocês não leram o livro de Moisés, no relato da sarça ardente? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Aí Deus devolve para eles a mesma lógica. Se Deus falou que é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e aqui agora nesse momento que a gente está lendo, eles estão mortos, então vocês acreditam que ele é o Deus dos vivos.
Se você acredita que ele é Deus dos vivos, o que aconteceu? Ressurreição. Porque não tem como Deus ser Deus de quem morreu. E porque é uma coisa. Então, tipo assim, os saduceus já começaram a ficar admirados com esse posicionamento de Jesus, né? Eu achei muito legal, porque Jesus devolve na mesma leitura ali. Ele não vai para outro contexto, ele vai para dentro do mesmo ambiente que a pessoa. Vamos ler do 28 ao 34. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe daria uma boa resposta, lembrando que foi a resposta ali que deixou eles meio que, caraca, velho, Deus já quebrou minhas pernas aqui, porque se eu não acredito na ressurreição, então Deus é Deus de mortos, né? Porque Abraão, Isaac e Jacó estão mortos. Se eu não acredito na ressurreição, eles vão estar mortos. E aí eu falo que Deus é Deus de vivo, e eu acredito nisso, então eu tenho que acreditar na ressurreição. Então meio que a lógica quebra aqui, né? E aqui, vou seguir aqui. Perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus, o mais importante é este: ouça Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é o único. Ame o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Muito bem, mestre, disse o homem, está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo entendimento, de todo entendimento e de toda a força, e amar o próximo com a si mesmo é mais importante que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Então aqui a gente já tem uma galera já entendendo o que é o posicionamento de Jesus, né? E cara, Jesus tem resposta para tudo, meu irmão, sabedoria gigantesca. E aqui que é muito legal. Por quê? Quando esse mestre da lei se pergunta, ele devolve com o famoso Shema, né? Deuteronômio 6, 4, 5. Só que aqui, Jesus devolve com outras aplicações nesse ponto. Porque ele fala assim: ouça Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único e o único Senhor. Ame ao Senhor. Então, devemos amar o nosso Senhor de todo o nosso coração, com todo o que nos move, de toda a nossa alma, de todas as nossas emoções, devemos amar Deus. De todo o entendimento, então toda a nossa mente, o que a gente carrega, a sabedoria, ela tem que se aplicar a Deus, de todas as nossas forças. Então todo o nosso físico, todo o que é nosso respirar, devemos amar Deus. Então Deus ele coloca ali nos 4 quadrantes, né? Coração, alma, entendimento e físico. Então a gente entende que força física, alma é emoção, a gente entende que coração é tudo que nos move de dentro, né? Nosso espírito, e principalmente entendimento, que toda a nossa mente ali, ela precisa ser entregue ao Senhor. Então a gente tem um amar a Deus, e aqui a gente tem aquilo que a gente fala da cruz, né? Um amar vertical e um amar horizontal. Por quê? O segundo é esse: ame ao seu próximo como a si mesmo. Então quando a gente ama a Deus, a gente também precisa refletir isso amando o nosso próximo. E isso traz uma visão horizontal do amor. Então, cada vez que amamos o nosso próximo, amamos a Deus cada vez mais. E cada vez que amamos a Deus, amamos o nosso próximo. E aqui tem uma outra chave muito legal. Além de ter esse amor a Deus, amor ao próximo, temos o amor a nós mesmos. Quando Jesus fala assim: ame a si mesmo também. Então Jesus está colocando esse quadrante: ame a Deus, ame ao seu próximo e se ame. Porque muitas vezes a gente passa por processos da vida que às vezes a gente não aceita e não entende muita coisa, né? E infelizmente, e muitas vezes a gente acaba deixando de se amar. Então tem esse fator: amar nós mesmos. Amamos nós mesmos, amar ao próximo e amar a Deus. Sempre esse ponto. Lembrando que sempre vai ser com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso coração, porque isso nos impulsiona. Vamos ler do 35 ao 40. Ensinando no tempo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que é Cristo, é filho de Davi? O próprio Davi, falando que o Espírito Santo disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-me à direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi chama Senhor, como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão ouvia com prazer ao ensinar Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações na praça, de ocupar lugares mais importantes das sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Eles receberão condenação mais severa.
Esse aqui eles trazem uma dualidade ali, né? Eles ainda não entendem, né, que Deus, Jesus, é 100% homem, mas também 100% Deus. Ao mesmo tempo, ele vem da linhagem de Davi, que ali a gente tem o Salmo, né? A gente também entende que ele é Senhor de Davi também. E isso eles não entendem, a maior confusão que eles têm nesse processo, e é um mistério, né? E é um mistério que Jesus ali está ensinando. Só que o que me pega nesse cara, nem esse ponto de Cristo é o Senhor de Davi que está no subtítulo, é esse finalzinho. E esse finalzinho eu nunca tinha reparado. E recentemente ali, vários vídeos e várias situações me fez pensar como é triste o próximo que eu vou ler. Então eu vou ler o 41 e 44 e vou implementar tudo junto. Jesus sentou-se em frente ao lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançaram grandes quantias, então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Quando a gente ouve muito essa parte do evangelho da oferta da viúva, mexe muito no nosso coração a ideia, e não está equivocado, de que essa viúva deu tudo que ela tem para Jesus, e nós precisamos também entregar o nosso tudo. Só que o que me pegou foi esse finalzinho aqui. Quando Jesus está explicando no versículo 40, aqui ele já está falando assim, toma cuidado com os mestres da lei. Eles só aparentam ser bons, mas eles não são bons, porque eles devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Então eles entram na casa das viúvas, que são pessoas que vivem de doação, vivem da contribuição, e eles vão lá e rapa todo o dinheiro que essa viúva tem. Eles conseguem ali e ficam orando longamente para parecer que é algo espiritual, que é algo real. Mas Jesus está denunciando um sistema opressor, um sistema que impõe algo às pessoas, um sistema que oprime as pessoas nesse processo. E aqui ele fala assim: receberão condenação mais severa. Então essa viúva, ela só joga 2 moedinhas porque é o que ela tinha. Porque esses mestres da lei foram lá e raparam tudo que ela tinha. Então ela só tinha essas 2 moedinhas. E os ricos que estão nesse processo, os mestres da lei, eles não roubam o dinheiro deles. Por isso que eles tinham sobrando. E ela vivia numa extrema pobreza. Ela vivia numa pobreza não porque ela tinha uma vida miserável nesse processo, mas porque os mestres da lei roubavam dela. Jesus denunciando um sistema opressor no processo de ofertas. Jesus está mostrando o quão ruim a humanidade pode ser, o quão malvado pode ser com as pessoas, o quão complicado o sistema pode parecer. Ali Jesus enaltece ela e a gente entende que realmente a gente tem que entregar o nosso tudo para Deus. E realmente, às vezes o nosso tudo, na nossa cabeça, é pouco. Às vezes, cara, eu não vou entregar meu tudo para Deus porque não vai fazer diferença. E cara, faz total diferença. Porque aqui, olha, Jesus fala que todos deram o que lhes sobrava, porque os ricos estavam sobrando. Mas ela, da sua pobreza, desse sistema opressor, deu tudo o que possuía para viver. Então, Jesus vangloria essa oferta dessa viúva, porque ela foi audaciosa, ela entregou tudo na mão do Senhor. É onde o Senhor prosperou, provavelmente, a questão dela. A gente não tem isso, né? E eu estou colocando esse adendo de questão de prosperar. Mas, às vezes, pessoal, e esse é o cuidado que eu tenho para falar para vocês, às vezes o prosperar não é só financeiramente. Porque, cara, imagina o galardão dessa viúva no céu, de ter entregado tudo que ela tem e confiado no Senhor. Quantas vezes a gente tem o que sobra para nós e a gente entrega a sobra para Deus e não confiamos o nosso tudo nele. Por isso que eu falo prosperou, porque a Bíblia não diz, mas eu creio que esse elogiário de Jesus já é um ganho, um galardão gigantesco, porque ela fica de exemplo para nossas gerações, ela fica de exemplo para tudo que a gente faz, ela fica de exemplo para realmente entender que a gente não precisa se apegar em bens materiais, mas entregar tudo ao Senhor, entregar o nosso melhor a Deus, entregar 100%
a nossa realidade é Deus. E eu entendo que provavelmente essa viúva tem um galardão gigantesco no céu. Finalizamos Marcos 12. Agradeço muito você ter ouvido nós até aqui. Peço para curtir, compartilhar, comentar, se possível, e se inscrever e nos seguir aqui, tanto no Spotify como no YouTube, ativar a notificação ali. E, cara, eu queria ressaltar de novo em Marcos 12, o posicionamento de Jesus perante várias situações. O povo oprimindo, o povo crendo ali no posicionamento dele para, de certa maneira, feri-lo, né, e ter ele uma situação constrangedora. E Jesus entrega o melhor dele, né? Entrega ali o melhor posicionamento, o melhor entendimento, e para essa galera realmente ver que eles precisam cada vez mais se converter ao Evangelho e mostrar que ele realmente é o Messias esperado. Espero que vocês estejam gostando, espero que tenha sido gratificante para vocês, que Deus abençoe. E esse é o nosso episódio de Marcos 12. Estamos chegando no fim, né? Tem bastante coisa legal ainda aqui, tem muita coisa profunda que a gente vai entrar, mas eu já queria agradecer vocês e agradecer muito a esse estudo, né, que eu creio que está sendo edificante para vocês, como está sendo edificante para mim. Que Deus abençoe e amém.